pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com Espaço Profissão Sem Filtro, mais uma vez. E hoje a gente vem seguindo aí, né, uma roda de entrevistas entre nós e que depois vamos começar, sim, com os profissionais. Hoje, eu e Vanessa estamos aqui para entrevistar o nosso querido Gustavo. Hoje é o dia dele. A gente vai acabar com ele. Tá preparado? Acho que sim, meninas. Nunca fiquei de frente com duas loiras profissionais que eu admiro. E, enfim, vocês, se não viram, vejam aí anteriormente as entrevistas com elas, porque foi sensacional ter a honra de entrevistá-las. E aí agora é a minha vez, né? Chegou. Chegou a sua vez, Gustavo. Ele está em ótimas mãos. Então, pessoal, e lembrando, né, antes da primeira pergunta, que tá tudo lá no Spotify. Então, escutem a gente, que tem muita história boa. Gustavo. Gustavo. Sim. Eu gostaria que você me levasse para onde tudo começou. Quantos anos você tinha? Como você tomou essa decisão de ser professor? Para as pessoas que estão pensando, ai, será que eu quero ser professor? Que eu não quero ser professor? Como foi esse estalo para você? Tá, vamos lá. Conta tudo. Não esconda nada. Bom, não tem como pensar no momento em que eu desejei ser professor sem me levar ao momento em que eu estava na terceira série do ensino médio e fiz o preparatório na instituição de ensino que atualmente eu trabalho. E lá, né, naquele momento angustiante de vestibular, eu olhava para os professores que me davam aula e via que eles tinham muita coisa a mais. Muita coisa a mais de todos os profissionais que tinham passado pela minha vida anteriormente. Embora tivesse tido ao longo do ensino fundamental, do meu ensino médio, professores que me inspiraram, professores que eu gostava, mas nada que me mostrasse aquele show de aula que foi o que eu tive neste preparatório, né, nessas aulas do preparatório. Mas ainda assim, muito resistente, a minha escolha inicial de faculdade ela era pautada predominantemente na vontade de querer ganhar dinheiro, e para isso eu imaginava que conseguiria fazer isso com o curso de medicina. Então eu almejava entrar na medicina. Pois é, só que por uma coisa muito inesperada, o ano em que eu prestei vestibular foi o último ano em que a UFMG ainda tinha a segunda etapa. E aí, como segunda etapa, você tinha que fazer a inscrição do curso antes de fazer o Enem. Você estava com quantos anos? Eu tinha 17 anos, 17 para 18. Eu fiz 18 anos no ano em que eu já estava cursando biologia, então eu tinha 17 anos. Olha, eu era com 17 anos. muito novo. Meu Deus. Até Sim. então você não pensava em professor. Isso Não, foi acontecendo. nunca passou pela minha cabeça ser professor. Não, Você nunca pensava na vi. medicina. Na medicina, exatamente com esse propósito. Por meio da medicina, eu vou conseguir ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro, para mim, seria o grande objetivo ali de ser um profissional. Essa era era a minha visão, meu Sim, intuito. sim. E aí tá, fui. Aí me inscrevi no curso de biologia. Por que biologia? Dentre os cursos oferecidos pela UFMG, biologia era o único que eu acreditava que naquele ano eu teria aptidões de ir para a segunda etapa. Eu não tinha nem pretensão em passar, não. Eu tinha a pretensão de saber como que era a prova aberta da UFMG. Meio que ter um treinamento para isso. Bom, se eu, com o conhecimento que eu tenho hoje, não acredito que conseguirei ir para a segunda etapa de medicina, que é, né, até hoje um dos vestibulares mais concorridos, então não vou tentar medicina e estrategicamente biologia.
Só que aí eu vou para a segunda etapa de biologia e eu passo em biologia. E aí vem o questionamento. Eu volto pro cursinho, desisto da biologia e volto pro cursinho, como já era o plano, para ingressar ali mais 1, 2, 3 ou até mais anos, que é a realidade da maioria dos alunos, né, medibulandos, dos alunos que querem medicina, ou eu entro na biologia e começo a entender o ambiente universitário para que lá dentro da universidade eu faça o que na época eu não entendia muito bem como funcionava e não era tão simples como eu imaginava. As coisas não são tão simples como a gente imagina, que era a chamada reopção de curso. Eu já ouvia falar sobre a possibilidade de, dentro da universidade, você ter a possibilidade de migrar entre os cursos quando vagas, né, remanescentes tivessem, e aí você faria um processo interno e tudo mais. Então, que não era tão simples assim para a medicina. Entrei na biologia com essa perspectiva e logo no primeiro período eu entendi que não era biologia, não me conectava com a matéria de botânica, com a matéria de zoologia, que é o estudo de animais. E aí, Mais uma decisão, né? mais uma decisão. E aí eu volto para o mesmo cursinho que eu estudei, só que para fazer um intensivão. E aí foi o período mais insano da minha vida. Com 17 para 18 anos, porque eu faço aniversário em setembro, e aí eu volto para o cursinho em agosto, com 17 para 18 anos, eu estava cursando disciplinas da biologia na Federal, eu estava fazendo pré-vestibular à noite, e eu ainda entendia que precisava me bancar, me manter, porque estava ficando muito insustentável para minha família. Não insustentável, mas estava pesando. E aí eu vejo que existia um processo seletivo acontecendo para monitoria nessa instituição de ensino. E aí eu envio meu currículo, eu faço a prestação ali, né, do procedimento, sou aprovado e inicio o ingresso na monitoria nessa instituição de ensino. Então eu ficava manhã na UFMG, tarde como monitor e noite como aluno de pré-vestibular. Totalmente Gente, sem filtro, gente. totalmente insano essa rotina de um aluno, de um indivíduo de 17 para 18 anos. Mas na minha cabeça tava tudo certo, era isso aí que eu precisava fazer. E aí foi aí, meninas, por meio da monitoria, do contato individual com cada aluno, entendendo ali as angústias, as dores, não apenas focando na parte cognitiva da explicação da biologia, que realmente era algo que me fascinava, porque ter diferentes pessoas com diferentes realidades me dava a oportunidade de explicar a mesma coisa de diferentes maneiras, que eu me apaixonei pela docência. E aí, oportunidades dentro dessa instituição começaram a surgir. Monitorias. Foi por meio da Aí, monitoria. começou. E aí Foi. você deixou a medicina para trás e foi E aí vamos concluir coisa. concluir Como é este que foi esse capítulo. ressignificar? Então, eu continuei o cursinho pré-vestibular até o fim do ano, essa rotina insana de 3 ciclos, né, 3 turnos. E eu já estava, assim, apaixonado pela docência, apaixonado pelas oportunidades que estavam me sendo oferecidas como monitor nessa instituição. E aí eu estava estudando, mas já estava com menos pressão. Se eu não passar, eu vou voltar para o curso de Ciências Biológicas e vou finalizá-lo com o intuito de me tornar professor. Eu passei no final do ano em uma faculdade do interior, em medicina. Gente, foi uma das decisões mais loucas da minha vida. A minha mãe, toda feliz e orgulhosa, fazendo faixa e tudo mais, aquela coisa toda. Meu filho passou em medicina. E aí eu viro pra minha mãe e falo: mãe, mas eu não quero mais ir. Pausa, terceira decisão. Menos Menos de um Você sabe que eu ano. tenho um amigo que saiu da medicina para vender colchão. Ele tem uma loja de colchões. Gente, foi uma Olha. loucura, porque
Ao mesmo tempo que era uma decisão baseada em experiências reais que eu estava cultivando ali dentro da docência, né, dentro da sala de aula, ao mesmo tempo eu tinha um medo de não dar certo, né? Aquele medo, aquela angústia. E a medicina me parecia um caminho muito assertivo, muito, tipo, não tem como dar errado. Previsível demais. Muito, muito assim, vou ser bem-sucedido. Sim. Só que quando eu decido não ir para medicina e continuar na federal e continuar com a sala de aula, foi algo muito. Foi literalmente uma. Foi mais forte do que eu. Foi uma tomada de consciência maior do que apenas uma escolha. Não estava mais sendo uma escolha entre ser um biólogo, ou ser um professor, ou ser um médico. Não, era sobre, cara, o que você vivencia naquele espaço te faz sorrir, tipo, te faz se realizar. E é isso. O propósito é esse. E desde então é o que eu tenho feito aí ao longo de mais de 10 anos. Então já tenho aí mais de 11, 12 anos de E olha estrada. o que eu percebo aqui, Vanessa, olha só, gente, que quando ele fala, vem de admiração. Então, quando a gente vem com essa proposta do podcast, dar a oportunidade para as pessoas de admirar essa, sabe, profissão, esse, né, ofício. Porque eu me lembro quando eu contei a história de como eu tive a ideia, como começou, veio de uma admiração, né? Então, olha aí. E eu sempre trago também contexto de identidade, né? Assim, ele se identificar com a sala de aula, com, né, o propósito do que a rotina de um professor faz, falou muito mais alto do que aquele futuro tão previsível e tão né, sonhado, desejado e idealizado. Né? Porque eu tenho certeza que você teve que lidar também com aquilo que você não sabia que estava por vir, mas que te preenchia de sentido, de propósito, né? Por isso que eu sempre resgato sobre a identidade, porque é isso. Né? Às vezes não está ligado à previsibilidade, né? Às certezas, muito pelo contrário. Às vezes são as incertezas que trazem para a gente ainda mais esse ânimo de realizar, né? E aí, vamos falar de bastidores? Bastidores. Vamos lá. Qual é a parte da sua rotina como professor, tá? Que ninguém imagina que você vive, que existe, sabe? Então, o que acontece antes de você entrar em sala de aula? Gustavo, conta pra gente, conta tudo. Então, eu tenho, ao longo de alguns anos, estabelecido rotinas onde eu acordo muito cedo, eu busco acordar muito cedo, ali por volta de 4h30, 5 horas da manhã. Eu começo a dar aula às 7h10, mas eu comecei a acordar mais cedo diante de uma realidade que eu vivenciei aí ao longo dos anos anteriores. Hoje não é tão mais intensa, mas pelo fato de dar aula nos 3 turnos. Então eu tinha dificuldade de fazer Não atividade. saiu dos 3 turnos, não, tá vendo? Os 3 turnos está presente. Continuo nos 3 turnos, só que agora apenas fazendo aquilo, né, que eu amo fazer, que é dar aula. Não mais estudando e, enfim, trabalhando, Sim, enfim. sim. Então, e aí, então eu entendo a prática de atividade física como algo que me mantém saudável e me mantém disposto para encarar esses turnos. Então, eu entendi que a atividade física ela precisava ter um espaço, e aí esse espaço ele foi para mim, né, em algum momento, somente ali no período das primeiras horas da manhã. Então, para mim é isso. Logo ali na parte da manhã também, né, eu tenho, né, além da atividade física, eu tenho um costume de
revisitar alguns planejamentos anteriores, até mesmo para eu não chegar na sala totalmente, gente, aonde que nós paramos? Não, eu gosto de já chegar fazendo uma contextualização do que foi trabalhado anteriormente, para que dali eu dê para o aluno um ponto de partida, porque muitas vezes a gente volta na sala, às vezes né, temos recessos, feriados, e aí os alunos, eles mesmo anotando, mesmo registrando, eles voltam com algumas perdas ali pelo percurso. Aí eu gosto de fazer essas recapitulações. Mas assim, meus alunos, eles não vão me perdoar se eu não falar isso, mas uma coisa que eu gosto muito, 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 muito pela manhã, e inclusive já introduzo a minha aula com isso, é música. Gente, todos os estilos, meus alunos sabem que eu gosto, que eu curto, que eu aproveito esses momentos com eles, musicais, né, que de todos os estilos musicais, eles sabem que somente aquelas músicas que realmente não são para aquele ambiente ali educacional em que eu veto, mas nada que fuja, sabe, Engaja estilos, o cérebro deles, tudo. E ali, no momento da música, eu vou me comunicando também, eles vão me trazendo, né, informações sobre eles. Eu vejo que por meio da música, eu conheço não somente os gostos musicais dos alunos, mas muitas características Esse feedback que... no ambiente. tudo. E uma rotina que começa cedo, né? 7, 10 da manhã, exatamente. Então, até pro Flexibilidade de despertar. horário, né? Então, essas estratégias são bem-vindas. Sim. Demais. Então, acho que esse é o meu começo, né? E aí a gente vai fazendo ali as modelagens necessárias ao longo do dia, entendendo o que foi previsto e o que realmente a gente está tendo, porque é isso. A Excelente. docência, a sala de aula é um espaço onde você planeja e ao mesmo tempo você adapta. Por quê? Porque a idealização de uma aula, de um aluno, de um grupo, muitas vezes ela precisa ali lidar com frustrações. Flexibilidade cognitiva. Temos. Tentamos. As perguntas. Então, vamos lá, Gu. É tanta coisa, a gente quer ficar falando. Coisa nesse script. Bom, olha só, claro, sem citar nomes, tá? Me conta sobre um aluno que te transformou como professor, que te fez repensar a sua forma de dar aula, que mexeu, sabe? Que foi uma coisa que você falou, não, Nossa, isso valeu a gente. pena. Vamos. Tem várias histórias, mas eu quero uma. Sim, então, eu tenho, graças a Deus, eu me sinto, né, agraciado por ter impactado e por impactar diferentes vidas, de diferentes alunos. Eu tenho desde histórias cômicas e engraçadas daqueles alunos que me davam um trabalho assim enorme, e eu acho que nem seria problema citá-lo, porque é um aluno que todos que me conhecem sabem. O Heitor me dava muito trabalho no 6º ano, e é isso. Vai ter que cobrar. Não, ele não se importa. Mas enfim, eu acho que muitas histórias elas nos atravessam. Mas eu acho que um aluno que verdadeiramente ali ele mudou muitas das minhas perspectivas foi há alguns anos atrás, um aluno que chegou com várias questões do seu antigo colégio relacionado a bullying, relacionado à identidade, né, relacionado às suas próprias pressões, aos seus próprios demônios, vamos assim dizer, né, aquilo que ele mesmo não entendia sobre si, e muito resistente, muito na defensiva, muito trazendo ali aquela postura de eu estou atacando para me defender. Sim. Ele me permitiu conversas, confissões que me possibilitaram ajudar ele a enxergar a mãe, a escola, a família, os espaços como todos ambientes
que a gente precisa dar a oportunidade de mudança, de amadurecimento. Entender que nada precisa ser estático e perpétuo, que as coisas elas podem mudar e a gente tem que oferecer essas oportunidades. Posso confiar no meu professor, né? E mais do que uma confiança cognitiva, né, relacionada à biologia ou a outra disciplina, você ter ali realmente um espaço de acolhimento. Uma conexão humana. Uma conexão humana. Assim, spoiler, atualmente, este aluno, que eu não vou falar o nome, ele está na 3ª série e ele já me disse que almeja se tornar professor de biologia. Tudo! E não por ser, né, não por ele querer almejar hoje se tornar um professor, porque isso é algo que eu, particularmente, como professor, busco fazer com que os meus alunos entendam, diferente da minha realidade, que não via na profissão de ser professor como algo inspirador, como algo desejável. Eu busco fazer com que os meus alunos vejam através de mim, do meu ofício, o desejo por essa profissão, porque nós precisamos de bons professores. Nós precisamos de pessoas que desejem verdadeiramente encarar esse desafio, mas que ao mesmo tempo é cheio de vidas que precisam ser impactadas. Então, é isso, gente. Eu acho que essa foi uma das histórias que me marcaram muito. E, de fato, é uma das profissões mais importantes, né, gente? Eu sou defensora demais dessa causa da educação, né? Dentro dessa inspiração que você traz pra gente. E olha só, polêmica boa. Manda. Vamos lá. Na sua matéria, tá? Super sincero, vamos lá. Tá. Qual é a maior mentira que ensinaram pra gente na escola? E você tem que desconstruir ela todo ano. Ai, Jesus. Gente, meu Deus. Polêmica boa. Essa é boa. Olha, não necessariamente eu busco desconstruí-la, mas eu busco reformulá-la, sabe? Não é uma desconstrução, mas uma reconstrução mais fundamentada. Todo ano eu tento convencer o meu aluno do que eu considero como uma verdade, mas que precisa ser reformulada. Sim. Que é que a biologia não é só decoreba. Muitos alunos, eles acabam se desvinculando, eles acabam se realmente afastando da biologia, muitas vezes por achar ela uma disciplina que precisa se decorar nomes difíceis. E aí, vamos lá. De fato, o que eu falo com os meus alunos é que não existe nenhuma ciência, de nenhuma disciplina, que você consiga trabalhar sem entender a linguagem dela. Então, existe uma linguagem para o português, uma linguagem para a matemática, uma linguagem para a história, e partes dessas linguagens, para dominar uma linguagem, a gente precisa de repertório. Sim. Então eu falo com os alunos que assim como nós conseguimos nos comunicar sem repertório, ele consegue aprender conceitos, processos, ele consegue entender fenômenos biológicos sem se preocupar com o repertório de imediato. Mas é necessário que ao longo do tempo ele vá alicerçando, melhorando o seu repertório. Então, eu até brinco com eles que tem determinadas séries em que tem determinadas palavras que eu viro e eu falo, gente, é isso. Mas futuramente vocês vão me ouvir dizer que é isso e mais isso. Mas neste momento, o que é necessário que você foque e tenha atenção em guardar até essa parte. Eu gosto muito de trabalhar com essa construção, por ser um professor que ama dar aula desde o ensino fundamental até
o preparatório Enem, eu vejo essa necessidade de adaptação da linguagem e adaptação do conhecimento que eu estou ali transferindo. Este papel é do professor. Até que vírgula eu quero trazer a informação para este aluno. Porque se eu estou falando de célula, eu posso ir desde o conceito mais básico, primitivo, mais fundamental, Sim. que é a unidade básica da vida, ao conceito mais complexo e abrangente, uma estrutura multiorganelar com vários componentes e funções diversas. E aí eu vou estar em diferentes séries abrindo estes leques para os alunos, de modo a fazer com que eles se sintam galgando degraus. E não, cheguei aqui, eu preciso saber isso tudo. Então, não. Eu acho que cada série, ela carrega ali assuntos com possibilidades múltiplas de abordagens, mas que é necessário e é papel do professor entender até que ponto é necessário para que aquele educando ali, para que aquele aluno, ele compreenda. E Então, acompanhando as gerações. aí vem o acompanhando a desafio, que é neurodiversidade. adaptar-se às mídias, adaptar-se à linguagem que eles A própria hoje carregam. neurodiversidade, né, gente? Eu tenho que trazer aqui, os neurodivergentes estão aí no dia a dia, né? Assim como Sim. eu, dentro de sala de aula, e na expectativa de professores como você, adaptar também aquilo que é algo individual, né? Do aluno. Então, olha só quanto desafio, né? Sim, então eu acho que assim, a maior mentira que nós contamos é que a biologia não é decoreba. Na verdade, ela não é só decoreba, Sim. mas ela precisa, sim, de vários conceitos que vão sendo assimilados, consolidados à medida que o tempo vai Eu passando. amei saber disso. Amei. Ô, Gu, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que surgiu aqui na minha cabeça. Tá. Então, vamos lá. Eu sou um aluno, né? E eu estou aqui buscando a minha profissão e pensando, e aí vem professor. A gente sabe o quanto está sendo desafiador estar dentro das escolas hoje. A gente está falando de geração, a gente está falando de mudanças, enfim, não é fácil, né? Ser professor. E o que você falaria para essa pessoa que ia fazer assim, não, é isso que eu quero? Sabe? Uma coisa que você poderia me falar assim, é isso, vai lá que é isso, que muda tudo. Ai, complexa, né? Essa pergunta profunda, mas eu acho que muito, muito necessária, porque assim como eu tive, assim como vocês tiveram, e assim como eu acredito que todo profissional bem-sucedido, não apenas no sentido financeiro, mas no sentido de se realizar no seu espaço profissional, tem, eu acho que você precisa ter inspirações, boas inspirações. E aí, quando eu falo de inspirações, entender que o ensinar, porque é isso, nós somos... teve uma vez que eu ouvi o Clóvis de Barros Filho falando que nós somos explicadores do conhecimento. E eu entendo que para que você se torne um explicador, você precisa reconhecer, entender e saber que é o desafio mesmo, que o aprendizado, ele passa pela afetividade. Essa frase é bem Sensacional. agora. Então, ser professor é entender que haverá todos os desafios, eles não são irreais, eles não são ilusórios, eles não são construções, né, políticas, fundamentalistas. Não, gente. Existe o desafio da atenção, hoje em dia, sobretudo. Existe o desafio da estrutura. Existe o desafio, muitas vezes, do suporte, do apoio, né, de todos os âmbitos. Existe o trabalho invisível, Sim. que é correção de provas, planejamento de aulas. Nós verdadeiramente trabalhamos antes, durante e depois
do nosso ofício. Uhum. Mas sendo bem honesto, bons profissionais, seja de qualquer área, trabalham antes, durante e depois. Eu às vezes vejo muitos professores compartilhando e eu não estou de forma nenhuma desmerecendo esse grito de socorro da minha profissão, porque ela realmente precisa de mais valorização, assim como Concordo outras também. também precisam. Mas nós formamos Uhum. as outras profissões, essa é a verdade. Uhum. E quando eu vejo que a minha profissão ela está sendo colocada em um lugar aonde parece que o que nós estamos Sim. fazendo é insuficiente ou não tem o verdadeiro valor, isso obviamente me entristece, mas também me faz refletir sobre qual é o valor que eu estou buscando externamente. Porque existe um valor internamente de vidas que eu sinto que eu impacto que nunca chegam até mim, a não ser pela minha própria percepção. Então, ser um professor ou almejar se tornar um professor hoje, para mim, precisa passar pela vontade de impactar histórias, entender que essas histórias muitas vezes não estarão naquela faixa etária em que você está trabalhando, preparadas para dar o seu devido valor, então ele precisa vir a partir dessa expectativa de Porque que você estimula, você desperta. desperta. Sim, Eu acho que é essa palavra, isso, né? isso, O tempo inteiro. isso, Né? Então, é sobre a identificação dos seus alunos isso. com esse despertar que você convida eles a participar dessa aula, né? Isso. Então, esse estímulo Uhum. né, você tá ali no exercício de ensinar, Sim, mas você tá o tempo inteiro estimulando a participação sim, deles para viver essa experiência sim. da aula, né? Eu vejo que você, né, tem um brilho nos olhos e você traz né, o seu exercício profissional como esse convite para os alunos. Gente, eu quero despertar o melhor, né? Por Sim. vocês. Claro, por Perfeito. você e por Aham. eles, né? É muito lindo, eu tô com vontade de dar aula. E não, e assim, Tem- gente, tô com para vontade. não sermos filosóficos demais, então, primeira dica: saiba se você gosta ou se você tem vontades, interesses em ser um bom explicador, em explicar coisas, e não apenas entender o conhecimento Nossa, muito na sua legal. finitude, mas na sua complexidade dos porquês. Legal. Então, ser um bom explicador é algo que me direcionou à sala de aula. E Agora, uma escolha, né? e aí, estando lá, eu acho que outras habilidades que fazem toda diferença é essa capacidade de se motivar, de se promover, de se valorizar. Muito do esforço que verdadeiramente será invisível, mas que deve ser visível aos seus olhos, Sim. à sua percepção. Porque Essa autopercepção, né? isso, Quando porque você termina. a partir disso, eu acredito que o resultado, ele vem. Maravilhoso. Bora para a pergunta sem filtro. Gente, não! Essa é sem filtro Olha, mesmo. olha, eu já tava achando as últimas perguntas bem sem filtro, né? Porque eu tô assim, gente, totalmente nua aqui no sentido de as palavras, elas estão saindo verdadeiramente da alma. Prepara, Meu professor. Deus, gente. Vamos lá, na Tá- lata. vai. Manda. Quanto de nota você já deu com pena? Ah! Calma que vem mais, tá? Vem mais. E qual foi a pior cola que você pegou? Ai. Que teve que segurar o riso, tá? Tá. Enfim, tem dia que você olha para a sala e pensa assim, olha quantas perguntas. Aham. Devia ter feito concurso para um banco. Eu devia trabalhar numa fábrica de pregos. Meu Deus, gente, olha. Quem é que te segura nessa profissão nesses dias, Gustavo? Gente, Fala. ó, eu acho que elas estão aproveitando, porque Várias como perguntas.
Como eu fiz a entrevista com a Vanessa e a Kelly fez a entrevista com a Vanessa, mas eu estava aqui nos bastidores, então eu acho que elas se juntaram verdadeiramente para se vingarem, né? Vamos lá. revanche, né? Mas vamos por partes. Vamos. Quantas notas com dó? Então, vamos lá, gente. Se eu falar que nenhuma, eu vou estar mentindo. Existe sim determinadas notas que eu costumo dizer que são notas de incentivo. Eu considero mais determinados conhecimentos que muitas vezes não foram os conhecimentos necessariamente ali solicitados para dar ao aluno um gás, um estímulo. Mas eu pontuo, eu deixo claro que aquela nota que está sendo registrada ali é uma nota de incentivo, porque ele não atingiu o objetivo daquela questão, daquele conhecimento. Então isso acontece muito Não é quando eles assim, aleatoriamente. quando eles tangenciam o assunto, eles não respondem o que foi perguntado, o comando da questão. E isso, obviamente, né, gente, acontece em provas Ai, gente, eu discursivas. já fiz isso, tá? Algumas Mas vezes. eu acho assim que é interessante, né, a gente falar disso pelo seguinte: a avaliação é algo muito complexo, Sim, né, na muito. educação. E quando você vê, não é que o aluno responde nada a ver. Não. Não é sobre Gente, vou ter isso, que né? defender um Não, aluno, porque eu já isso. estive nesse lugar, e aí eu lembro que eu anotava tudo que eu lembrava, Exato. tentando. Sim, não é uma prova em branco, porque isso, inclusive, é algo Existe que um eu esforço, combino né, gente? com os meus alunos. Eu falo, gente, não deixa em branco, porque em branco não há nada que eu possa avaliar de acordo com o que você conhece sobre aquilo. E os alunos, eles tendem, os alunos, eles tendem a me ouvir nesse sentido. Quando deixam em branco, aí é porque são perguntas muito diretas, é um cite, é um identifique, e aí muitas Sim, vezes é um sim. conhecimento tão objetivo que eles não têm aquela aptidão e aí eles colocam, Sim. e aí não tem como, aí eu não tenho dó no sentido de que se não foi definida ali nenhuma habilidade, não foi demonstrada ali nenhuma habilidade, em branco é zero. Zero é zero. Tangibiliza o esforço, né? Isso. Então é uma forma de, E o olha, zero, professor, sim. eu tentei conseguir até aqui. E o zero, ele também é uma nota importante para estimular. Claro. A gente atribui ao zero um aspecto puramente negativo, quando muitas vezes o que eu busco, principalmente durante as entregas das avaliações, é falarem: se você tirou zero, e geralmente eu tenho pouquíssimos alunos que tiram zero, mas se você tirou zero na minha avaliação ou total, para mim você tem o mesmo valor. O valor para mim do aluno que tira zero, mas acha que aquele zero é a sua sentença, é o seu, né, a sua sina, e ele vem com vitimismo e coitadismo, ele sabe que ele não vai me convencer, ele não vai amolecer o meu coração, ele não vai chegar no meu coração. Sim. Agora, aquele aluno que tira total e que se assoberba, que simplesmente se coloca acima do conhecimento em um sentido de superioridade e vai para um próximo assunto, assim, desdenhando das aulas, do contato, né, do convívio ali em sala de aula, que é o que constrói o resultado lá na frente. Esse aluno sabe para mim que o 10 ou o total que ele tirou não tem o mesmo Porque significado. são alunos hoje, né, Gu? Amanhã são profissionais, né? Isso. Então, E eu essa é a busco missão. fazer com que eles enxerguem nisso. O erro é a oportunidade do aprendizado e o acerto é a oportunidade da promoção. Então, talvez o seu desafio será tirar o próximo total na próxima prova, que é de um assunto diferente, que você talvez não domine com a mesma aptidão que você domina esse, mas que você se desafia a conquistá-lo. Gente, aula de... E aí, essa foi a primeira, né? Não esquece. Notas com dó, beleza. A pior cola, tá? Que você já pegou. Agora você vai falar sobre. Olha,
graças a Deus, Você eu não pode faço rir, parte de uma instituição de ensino cujas provas, desde o meu ingresso praticamente, são provas que eles enviam aplicadores, que são monitores, pessoas que estão na preparadas pra universidade, né, em cursos geralmente da federal, e que são preparadas ali É. para simularem o que verdadeiramente esperamos que os alunos tenham durante a prova do Enem, experienciem. nos Ah, processos legal, seletivos. gente. Sim, eles têm os aplicadores, que são pessoas diferentes das pessoas que trabalham ali na escola, para não ter nenhum vínculo, né, emocional, né? Mas assim, no início da minha trajetória, em uma turma do sexto ano, um aluno, assim, desesperado, eu tava vendo o desespero na cara dele, aquilo tava me corroendo. Ai, que E aí, eu não aguentei, eu cheguei perto dele e falei assim, pessoa, né, fulano, tá muito difícil, né? E aí ele falou, tá, professor. Inclusive, o que tá mais difícil. Aí ele começou a chorar, e aí eu comecei a chorar junto com ele. Gente, É porque, desse jeito, é porque eu anotei um monte de coisa na minha mão. E não cai. E eu não, e eu não consigo abrir a minha mão, porque o senhor tá na minha frente. Ai, gente, é isso que deixa a gente ficar em sala. Ele foi Detalhe, super detalhe. Que fofo. Naquele momento ali, eu não chorei com ele, porque ele se abriu e nem ri. Tá. Eu fiquei não, firme nossa. e eu falei, Inteligência fulano de tal, eu não vou zerar sua prova, mas você vai lá comigo no banheiro e eu vou limpar a sua mão. Enquanto ela não estiver limpinha, a gente não sai daqui. Gente, Que fofo. Meu ele Deus. tinha Ai, anotado gente. um monte de coisas da aula de revisão que eu tinha dado há alguns dias atrás. 3 dias sem tomar banho. Não, ele tinha anotado Didi naquele dia, Kelly. Mas assim, foi um momento em que eu falei, gente. Aí depois eu até me questionei, porque assim, eu ainda estava muito jovem na profissão, né? Foi bem no início mesmo da minha carreira. Eu até questionei o coordenador na época se eu havia feito errado. Se eu deveria ter dado a punição ao invés de ter limpado a mão dele e dado a ele a segunda chance de fazer a prova sem a cola. E detalhe, ele não foi mal na prova. Mas ele não tinha. Ou ele já tinha utilizado a cola na mão. Não saberemos, gente. Não saberemos. Uma medida. Mas eu vejo que da parte dele, assim, ele tava se corroendo por dentro. Tipo assim, por que eu fiz isso, cara? Ele tá ali na minha frente. Ele falou disso ontem. Então, assim, gente, se você estiver ouvindo esse episódio, você já está... Assim, já saiu do ensino básico da educação, já deve estar ingressando aí na universidade ou já na universidade. Então, você me marcou nesse sentido. Adorei. É isso, meninas. Foi? Foi? Fechamos? Acabou A aí? última pra acabar. Ai, Você meu já Deus, pensou, gente. se você Sim. pensou assim, nossa, eu poderia estar em outro lugar ao invés dessa sala de aula. Teve algum pensamento assim, só pra finalizar? Então, meninas, mais uma vez, se eu falar que não, eu vou estar sendo mentiroso. Eu tento, ao longo desses mais de 10 anos de sala de aula, não comparar um ano como o outro. Não comparar um período como o outro. Período pré-pandemia, pós-pandemia, durante a pandemia, eu acho que é um bom marco pra gente destacar. Ou momentos como quando muitos pais trazem, né, Kelly? Na minha época, mas na sua época você não tinha, né, um aparelho, um smartphone com o mundo inteiro nas suas mãos. E enfim, eu tento separar muito bem a compreensão de que cada ano ele traz consigo seus desafios, o seu ônus e o seu bônus. Cada público, cada aluno, cada jovem. E muitas vezes o que
grande parte das vezes me sustentou, porque eu dava aula, né, do 6º até a 3ª série do ensino médio. Hoje eu dou aula no 8º, 9º, 1ª e 3ª série. Então, assim, no mínimo, eu vou ter ali o privilégio de lecionar durante 4 longos anos para aquele aluno. E aí, eu sempre acredito, por mais apocalíptico que ele possa ser naquela série, naquele ano, com aquele grupo, daquela turma, eu sempre acredito que no próximo ano ele vai trazer mudanças. E ele realmente traz. É realmente perceptível as mudanças de tudo, até mesmo no grupo da sala. Evolução, né? Ô, Gu, e assim, se você, um aluno seu de 15 anos, daqui a 20 anos, sim. Qual fase sua você queria que ele lembrasse? Te encontrasse e falasse, eu lembro dessa fase. Então, antes eu pensava que seria da fase que eu tô hoje, né? A mais jovial, a mais energética, a mais brincalhona possível. Porque isso foi algo que eu observei ao longo dos anos. Quanto mais distante eu fui ficando do meu período como estudante, menos eu estava compreendendo os nuances deles. E aí, assim, dos 20, que é quando eu comecei a dar aula, para hoje, 31 anos, eu sinto que a minha paciência é outra, que a minha tolerância é outra, que a minha capacidade de fazer muitas vezes ali de um momento angustiante, um momento divertido, ou um momento de leveza, descontração, ele também assume determinadas rigidezes. E aí, diante disso, neste momento em que eu pensei, talvez a sala de aula não seja o meu lugar. Talvez eu precise voltar ao começo. Voltar ao começo de quando eu me identificava ou eu me reconhecia mais próximo de quando eu fui aluno. Né? Isso, resgatar. Então, assim, aconteceram esses episódios de pensar em abandonar a sala de aula diante, né, dessas circunstâncias e diante de algumas perdas que a gente tem pelo caminho. Perdas pessoais. Sim. Que te fazem ressignificar um pouco do seu tempo, um pouco do quanto de energia e espaço você está dedicando a apenas uma área da sua vida, enquanto as outras áreas elas ficam meio que de lado. Então eu acho que esses 2 momentos eles me fizeram repensar a sala de aula, mas ao mesmo tempo, na sala de aula, eu consigo, tanto diante, né, dessa distância do Gustavo enquanto aluno para o Gustavo hoje, professor, como do Gustavo que sofreu e sofre perdas ao longo deste percurso, eu consigo me reconectar, eu consigo ter ali momentos em que eu falo, vale a pena. E fazer esse exercício, né, de busca, né, de busca de reconexão, né? Sim. Não que você não possa fazer outras escolhas, né? Sim. Mas eu acho que trazer para consciência. Sim. Foi sensacional. Acho que você entregou tudo. Ai, gente, que bom! Que legal. Que delícia, né? A gente ia ficar a noite inteira aqui com verdade, gente. Pô, eu quero te agradecer, assim, nossa, estar com a gente nesse projeto, participar, estar aqui nesse momento, te conhecer, tem coisa que ele falou que eu não sabia. Que legal! E aí é isso, né? A gente está preparando tudo aí para vocês, né? Fiquem com a gente. Quero te agradecer. Ai, obrigado. Muita admiração. Isso, né? Obrigado, Olha aí, Vanessa. a gente está assim, muito feliz. E é isso. Escuta lá no Spotify, que a gente vai estar lá. Espaço Profissão Sem Filtro. Não deixa de seguir a gente. Meu Deus! Aqui. Eu falei verdadeiramente o que... Foi ótimo. O que tava aqui, tá? Era real. Muito real. Sabe uma coisa que eu acho que é uma dica legal? Quando a gente fala assim... Deu 5